Os convidados dançavam espalhados pelo salão real, uma taciturna e sombria canção. Todos tinham suas faces encobertas por máscaras alegóricas dos mais variados motivos. Lobos, caveiras, bobos da corte, demônios ancestrais. No entanto, havia uma que se destacava entre todas as outras: o homem sem face. Apenas um pano branco sobre a face, com buracos nos olhos e capuz na cabeça. Segurando na mão uma carta, ele caminhou entre os casais até ficar diante dos tronos onde rei e rainha apreciavam o baile. Sem dizer qualquer palavra, estendeu a carta ao rei. Como ousa cometer tamanho desacato? Instou o rei, ficando cara a cara com o estranho. Ainda mudo, o mascarado permaneceu inerte, mesmo quando os guardas o cercaram de espadas em punho. Deve ser o mensageiro, majestade, sugeriu a rainha, antes de tomar um gole de vinho. O mensageiro não oculta a face ao se dirigir a mim. Mas este é um baile de máscaras, majestade. Tens razão, minha rainha. Talvez eu deva ler a carta. Com um aceno de cabeça, o rei ordenou que um de seus guardas apanhasse o envelope para então entregá-lo a ele. Mas este não é um selo de província aliada, ou qualquer outra que seja de meu conhecimento. E estás aqui a mando de quem, mensageiro? O homem vestido de túnica negra permanecera feito estátua, para espanto daqueles que outrora dançavam e que agora assistiam tão mudos quanto o estranho, o momento em que o rei abria o envelope de seda branca. No papel, apenas uma frase: a dinastia morre quando o mal nasce. Isto não passa de uma pantomima, concluiu o rei, enquanto com um aceno de cabeça ordenava aos guardas que rendessem o estranho sem face. Entretanto, um doce perfume exalou da carta, contagiando todo o salão, tornando os convidados débeis e irracionais, assim como o rei e sua rainha. Em pouco tempo, o comportamento daquelas pessoas, que agora não passavam de fantoches de suas próprias ações, fora adotando características bizarras de entorpecimento. Rei e rainha giravam e reviravam seus olhos, como se possuídos por demônios, bailassem a dança da morte. Enquanto os convidados formavam um grande círculo em volta, que ora girava para o lado esquerdo, ora para o direito. Lentamente, o mascarado sem face caminhou entre o cenário ridículo no qual o salão se transformara e, sem esbarrar em ninguém, chegou até a porta. Então a abriu devagar, mas antes de sair olhou para trás, como se quisesse contemplar o espetáculo macabro que ele mesmo proporcionara àquelas pessoas. Ao fechar a porta, ele a trancou, então arremessou as chaves para longe antes de subir os degraus da torre do castelo, até chegar na janela mais alta de todas. Ao abri-la, sentiu o vento frio açoitar a face oculta, então apoiou seus pés no beiral de pedra e saltou impetuoso para dentro da noite, deixando seu corpo magro despencar na direção das rochas que circundavam o rio. Entretanto, eclodiram de suas costas grandes asas negras, que ele bateu feito um enorme pássaro. Dentro do salão real,
Todos foram ficando cada vez mais envoltos no cheiro alucinógeno que os fizeram rasgar suas roupas e se amarem loucamente, até que se chegasse ao ponto em que devorassem a si mesmos, um a um, convidados, guardas, rei e rainha.